E aqui, gente, só para chamar a atenção, é muito importante que a gente saiba, né, que a gente saiba distinguir, discernir a resistência microbiológica e a resistência clínica. No caso, a resistência microbiológica, ela vai se referir à não susceptibilidade do fungo ao antifúngico. O que quer dizer isso? O fungo, ele é resistente àquele fármaco, àquela substância que a gente está usando para o tratamento. Tá? Então, no caso, se o organismo ele é suscetível ao agente, quer dizer que aquele agente ele vai atuar, né, e vai conseguir eliminar ou impedir o crescimento daquele micro-organismo. Se ele não é susceptível, quer dizer que aquele medicamento não faz o efeito esperado. Então, isso é um caso de resistência microbiológica. E essa resistência microbiológica, ela ocorre por quê? Por causa desses mecanismos celulares que os seres vivos eles acabam conseguindo para driblar a ação do antifúngico. Lembra lá nos antimicrobianos que a gente viu, né, que as bactérias elas podiam mudar o caminho bioquímico da reação, elas podiam mudar os receptores de membrana. Então isso também pode acontecer com o fungo, né? A gente pode ter essas alterações no material genético e aí aquela via, né, aquele receptor que a gente esperava encontrar na célula fúngica para a gente combater a infecção, ele deixa de existir. Então, essa resistência ela pode ser de duas formas, ou ela pode ser classificada de duas formas, né? A resistência microbiológica. Ela pode ser uma resistência primária, que a gente também pode chamar de intrínseca, ou ela pode ser uma resistência adquirida ou secundária. No caso, né, da primária, ela é encontrada naturalmente, então por isso que a gente fala que ela é intrínseca, né? Então, alguns fungos, aqui tem alguns exemplos, né? A Candida krusei, ela é resistente, ela tem uma resistência natural a um princípio ativo que é o fluconazol. E outro fungo, que é o Cryptococcus neoformans, ele é resistente às equinocandinas. Então, a gente lembrando, né, as equinocandinas são aqueles fármacos que vão atuar lá na parede celular do fungo. Então, esses seres, eles são naturalmente resistentes a esses tipos de fármacos. Já a adquirida, ela vai ser provocada, essa resistência, por uma alteração numa expressão gênica. Então, quando, né, tem a presença do antifúngico, da substância, o fungo dá um jeito de mudar, né, aquilo que é expresso normalmente. Então, em vez dele ler lá uma parte do DNA, por causa da presença do antifúngico, ele para de ler uma parte do DNA e vai ler outra. E isso vai dar a ele uma característica diferente. Então, isso é possível acontecer. É aquele mais ou menos parecido com o que acontecia nas bactérias, que elas tinham uma via bioquímica, que eu representei como uma... né, ele tem uma via bioquímica e aí ele cria outra via bioquímica. Ele fazia um caminho e aí ele passa a fazer outro. Isso tudo ordenado pela expressão gênica, né, pelos genes dele lá. A resistência clínica, ela diz respeito à falha do próprio tratamento. E aí está relacionado a fatores que são inerentes ao hospedeiro e ao antifúngico. Então não dependem deles, diretamente deles, né? Nem sempre
essa resistência clínica ela pode ser prevista, mas a questão do sistema imunológico, da espécie do fungo, da presença ou não de abscessos, né, todos os fatores que a gente falou anteriormente, eles têm que ser levados em consideração em cada tratamento. Esses tratamentos fúngicos, o ideal é que eles não fossem tratados de forma pegando a média, sabe? Cada tratamento fúngico ele deveria ser individualizado, fazer a pesquisa mesmo do fungo que está parasitando, para ter certeza do medicamento, dosagem. Então, por isso o tratamento para infecções fúngicas é um tratamento mais complicado mesmo. E aí, agora a gente vai falar dos fungos tóxicos e das micotoxinas, que são as toxinas que os fungos produzem. Esse assunto também a gente falou, né, na aula que a gente falou de micose, e agora a gente vai tratar desses fungos especificamente aí, que são aqueles que a gente chama de micosos, né? Então, o que são micotoxinas, micotoxicoses e micetismo? As micotoxinas são as substâncias tóxicas que os fungos produzem. Geralmente, né, na maioria das vezes, essas toxinas elas são produzidas por fungos microscópicos. Por exemplo, os bolores, que são aqueles mofos que a gente encontra em frutas, em pães, né? A gente vai ver que essas substâncias, esses fungos, eles têm maior predisposição a infectar exatamente os vegetais ou produtos de origem vegetal. As micotoxicoses são as intoxicações que ocorrem por causa da ingestão de alimentos contaminados com as micotoxinas. Então, um alimento lá ele foi contaminado por uma micotoxina produzido por um fungo que, né, produziu lá uma substância neurotóxica. Quando a pessoa ingeriu o alimento que está contaminado pela substância, ela, né, tem uma micotoxicose, ou seja, uma intoxicação por causa da ingestão da micotoxina. E o micetismo são as intoxicações por envenenamento, que é diferente de ingerir a toxina. Aqui está ocorrendo um envenenamento por causa da ingestão de um fungo macroscópico, né, ingerindo cogumelo. Então, se o cogumelo for um cogumelo tóxico com uma micotoxina muito potente, a pessoa pode chegar a morrer por causa disso. Se for um fungo que produz substâncias alucinógenas, a pessoa ela pode, né, chegar a óbito por causa de uma overdose. Então, né, que é o chá de cogumelo lá que o povo às vezes, né, toma um para relaxar. Então, isso quando a gente ingere o fungo macroscópico é micetismo. A micotoxicose é quando a gente ingere as micotoxinas, que são as substâncias produzidas pelos fungos unicelulares, né, principalmente pelos bolores lá, pelas células, pelos fungos unicelulares, né, pelas células que causam mofo, por exemplo.